A Rússia está enrascada. Depois da Alemanha confirmar que vai mandar sim os Leopard 2, inclusive autorizando outros países que também têm esses tanques a enviar para a Ucrânia, o Biden confirma o envio de 31 blindados M1 Abrams também para os ucranianos. Óbvio que a Rússia está vendo isso como uma tentativa do Ocidente de atacar a Rússia, e isso pode não acabar muito bem, pelas declarações de embaixadores russos, principalmente nos Estados Unidos, e também do Peskov, que é o cara da comunicação. Vamos ver o que rolou. Notícias importantes também relacionadas a possíveis mudanças que vão acontecer no Mercosul, modernizações do Mercosul. A gente tem uma possibilidade de fechar um acordo de livre comércio entre Mercosul e China, isso muito pleiteado pelos uruguaios principalmente, e os BRICS, na próxima reunião, estão pleiteando também a criação de uma moeda comum, assim como mais ou menos foi pleiteado no acordo, da SUR entre Brasil e Argentina. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E caso você queira contribuir para que eu continue produzindo conteúdos diários aqui para vocês, obviamente, pessoal, meu trabalho, tá? Recompensa financeira. Seja membro, isso ajuda bastante, ou algum tipo de contribuição também. Caso você queira também um curso completinho, pessoal, acesse durante um ano, por menos de 70 centavos por dia, um curso completo de geografia para concursos, para vestibulares, aulas semanais e mensais para te manter sempre bem atualizado de tudo da geopolítica, tanto mundial quanto brasileira, link na descrição. Tamo junto, pessoal? Então bora lá pro vídeo, ó. De verdade, curso com tanta qualidade, a um preço tão baixo, você não acha no mercado, não acha. Beleza? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte. Dentre as notícias mais importantes que a gente pode considerar, primeiro, está muito ligado à questão da possibilidade de mudanças no Mercosul. Hoje, a gente tem como presidente do Uruguai um cara chamado de Lacalle Pou, que ele tem uma orientação política de direita. Era uma direita não mais conservadora, não mais bolsonarista, mas uma direita mais liberal. Se eu tivesse que fazer o equivalente, entre aspas, uma espécie de partido novo, mais ou menos, né? E o Lacalle Pou, ele defende que o Mercosul hoje é um bloco extremamente protecionista, o que dificulta o recebimento de investimentos estrangeiros, estabelecimento aí de comércio multilateral, e o Uruguai, que na década de 90 já tinha pleiteado fazer um acordo unilateral com os Estados Unidos de livre comércio, está negociando também unilateralmente, inclusive gerando críticas, ano passado, do Abdo Benítez, que é do Paraguai, do Alberto Fernandes da Argentina principalmente, um acordo unilateral com os chineses. Só que pelas regras do Mercosul, hoje, isso é proibido. Por quê? O Mercosul ele tem uma coisa chamada de TEC, Tarifa Externa Comum. Qualquer produto que venha de fora do bloco entrar no bloco, ele vai pagar o mesmo imposto, independente por qual país que ele entre. Então, imaginar que, por exemplo, a Espanha está querendo colocar uma camiseta no Mercosul. Se essa camiseta entrar pelo Brasil, vai pagar, sei lá, 20% de imposto, no Uruguai também 20%, na Argentina também 20% e tal. Por quê? Porque se deixar uma livre concorrência de taxas, o país que cobrar a menor taxa acaba recebendo mais investimentos e óbvio que isso gera menos protecionismo. Segundo a ideologia do Mercosul, taxas mais altas protegem a indústria nacional. E o Uruguai hoje, ainda mais com essa política mais liberal do Lacalle Pou, é contra isso. Então, o Uruguai está tentando fazer esse acordo unilateral com os chineses, só que olha a preocupação. Imagina que, por exemplo, um produto da China entra no mercado uruguaio. Só que o Uruguai, ele faz parte do Mercosul. Poxa, entrou no Uruguai, tem livre circulação, quase todos os produtos, com Brasil, Argentina, Paraguai. Então acabaria quebrando essa ideia de protecionismo, essa ideia de tarifa externa comum. O Lula, ele está participando agora de uma reunião com o Lacalle Pou, ali no Uruguai, e falou que realmente o Mercosul precisa de uma renovação e que ele entende os anseios do Uruguai de tentar se modernizar, liberar, tudo tal. Só que ele defende também que esse acordo tem que ser feito com o Mercosul, dando a entender que vai finalizar para esse ano possivelmente um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, isso já vem sendo pleiteado há bastante tempo, tá? E vai querer negociar também um acordo de livre comércio, ou pelo menos de favorecimentos alfandegários, não sei se todos os produtos, claro, entre Mercosul e China.
Pessoal, ponto positivo, são produtos chineses a preços extremamente acessíveis para a gente, então aumenta a oferta de produtos, vai aumentar o poder de compra, porque os produtos ficam mais baratos porque não tem barreiras alfandegárias, mas em compensação, isso gera uma falta de competitividade, ainda mais com os impostos tão altos da nossa indústria nacional. Vale muito mais a pena comprar um chinês sem imposto do que comprar um brasileiro que paga muitos impostos, né? A nossa carga tributária é um dos nossos gargalos econômicos. Outra notícia que marcou também está ligada a declarações tanto da África do Sul como também do Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. Isso foi pleiteado pelos BRICS no ano passado, a criação de uma moeda comum. Novamente, pessoal, mesmo papo entre a moeda comum, a moeda única entre Brasil e Argentina. Não é que vai acabar o real, que vai acabar com o yuan, que é a moeda chinesa e tal. Cada país vai continuar tendo a sua moeda. Mas é que hoje, os países dos BRICS, por exemplo, eles têm o NDB, que é o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. O fundo que eles colocam nesse Banco de Desenvolvimento é em dólares. O intercâmbio que é feito entre Brasil e Rússia, Brasil e China, também é feito em dólares. Isso gera falta de soberania, segundo os BRICS, ainda mais no momento, né? De tantas críticas aos Estados Unidos, polarização mundial, e também algumas taxas desnecessárias. Então, criar uma moeda comum para intercâmbio dos países dos BRICS, mais ou menos o mesmo molde como a moeda comum entre Brasil e Argentina, está sendo pleiteado também pelos BRICS. E para finalizar, galera, o assunto que mais marcou o dia de hoje, e ontem também, né? A gente teve a confirmação a partir do Olaf Scholz, ainda não foi confirmado exatamente quantos blindados, tá, dos Leopard 2 serão mandados. Tem mídia aí que fala que é 14, tem mídia que fala que ainda não foi deliberado exatamente qual o número, mas vão ser mandados os Leopard 2 para a Ucrânia. E por que isso é muito importante? Inclusive, né, galera, fazendo uma certa memória aí, eu lembro de um período na história em que os alemães mandaram blindados para a Rússia, né? Exatamente, pessoal, em 1941, a Alemanha invadiu a União Soviética à época da Segunda Guerra Mundial, né? O que, aliás, fez com que, na época, os alemães percebessem que os tanques soviéticos, eles eram mais modernos, modernizassem os seus tanques em plena Segunda Guerra Mundial, mas também acabaram perdendo, muito por conta do maior número que os russos tinham, né, que os soviéticos tinham à época. Mas, então isso fez com que a Alemanha se desenvolvesse e tal, né? Esse Leopard, ele começou na década de 60, ele se, digamos assim, aprimorou na década de 70 para o Leopard 2, e hoje a gente tem os dois modelos que são mais modernos, utilizados pelos alemães, que é o modelo A6 e A7. Eles são blindados de altíssima capacidade e que eles têm como característica, eu diria assim, o fácil manuseio em comparação com outros blindados, com outros tanques, e também a agilidade. Eles são tanques que se deslocam muito fácil, que mudam de direção muito fácil. E além de tudo, hoje, com os equipamentos que foram colocados, eles conseguem perceber a longas distâncias aonde está o inimigo. Cara, convenhamos, numa guerra de infantaria, né, numa guerra de tanque contra tanque, por exemplo, a gente tem a questão de quem vê o outro primeiro é um fator primordial, porque você pode atacar o outro antes que ele te ataque, né? Professor, e você acha que isso pode ser uma mudança na guerra? Com toda certeza, tá? Hoje a Rússia conta com muitos blindados. Eu diria que, assim, em número, os russos eles são muito mais poderosos. Eu procurei uma série de dados pela internet e os números eles variam muito. Mas vamos colocar aqui mais ou menos, tá? A Rússia hoje conta com aproximadamente 12 mil tanques, 12 mil blindados. Os principais que estão sendo utilizados são o T-72B3, o T-72B3M e o que é mais tecnológico, que é o T-90M. É o mais moderno. O que seria equivalente aí mais ou menos a Leopard 2. Para quem entende, galera, dessas questões militares, diz que o T-90M ele só perde na questão da mobilidade para o Leopard 2. Mas assim, eu diria que é quase pé de igualdade em relação a poder, munições, enfim. O ponto positivo do Leopard 2 é que como a Europa, a Alemanha, tem vários países europeus que já dispõem desses tanques, então isso facilita muito a questão de treinamento, por exemplo. Estima-se que mais ou menos vai de 3 a 6 semanas de treinamento de militares ucranianos, eles já estejam aptos a utilizar esse tipo de armamento. Quando a gente pega, por exemplo, o Biden, que hoje confirmou que vai mandar 31 unidades do M1 Abrams, isso é muito mais complicado. O Abrams, ele é um tanque, eu diria, mais pesadão.
Poderio, galera, sensacional. Ele foi utilizado na Guerra do Golfo, em 1991, na invasão ao Iraque. Ele foi utilizado, por exemplo, na Guerra do Iraque mesmo, né? Para destruir ali algumas tropas. E ele tem um poder de destruição muito grande. Só que ele é um tanque muito pesado e ele é um tanque muito caro. A logística para entregar, o tipo de treinamento que vai ser feito, ele é bem mais complicado que o Leopard 2. Para vocês terem uma noção, estima-se que cada tanque, para conseguir se manter na guerra, ele vai custar mais ou menos 10 milhões de dólares. Por exemplo, esse tanque, ele utiliza como combustível avião, que é muito mais caro, claro. Ao contrário do Leopard 2, que ele é um pouco mais ágil, ele é um pouco mais barato e tem mais peças à disposição ali dos europeus. Professor, você acha que isso pode mudar a guerra? Com toda certeza, tá? Por quê? Porque os ucranianos eles estão recebendo o AMX, por exemplo, dos franceses, o Challenger do Reino Unido, o Abrams e Bradley dos Estados Unidos e está recebendo agora também, talvez o principal, né, que é o Leopard 2 dos alemães e possivelmente também da Estônia, da Polônia, outros países que também vão mandar ali para os ucranianos. Para que a Ucrânia está recebendo todos esses blindados? Para fazer uma ofensiva. É o que os principais analistas militares estão destacando, que a Ucrânia agora, com todos esses tanques, vai partir para cima do território dos russos. Na verdade, né, o território que os russos invadiram, ocuparam. Pelo menos, inicialmente, acho que a Ucrânia não tem a ideia de invadir territórios ou tentar reconquistar territórios que são dos russos ou que eram dos russos antes de começar a guerra. Estou falando para vocês, pessoal, da Crimeia, de Zaporizhia, de Lugansk, Donetsk, né, e de Kherson. Esses territórios devem ter uma nova ofensiva ucraniana no momento com esses blindados. É uma coisa que ainda vai demorar um pouquinho. Por exemplo, o Abrams, para chegar ali para a Ucrânia, estima-se seja só no verão do continente europeu. Lembrando que agora eles estão no inverno, então estima só em 6 meses. O Leopard 2, aí sim, deve chegar um pouco mais rápido, mas mesmo assim ainda precisa de treinamento e tal, né? O Peskov, aliás, o embaixador russo, ele garantiu que isso mostra que o Ocidente está partindo para cima dos russos. Está ignorando aquela não participação da OTAN num conflito em que a OTAN não faz parte, galera, convenhamos, tem que sempre lembrar, tá? A Ucrânia não é membro da OTAN. E isso mostra, segundo o embaixador, que é uma grande provocação aos russos. O Peskov também falou que é absurda a ideia que o Stoltenberg da OTAN garante, que o Biden está garantindo, que mandar armamentos para a Ucrânia é uma forma de defender os ucranianos, porque o Peskov falou que tudo vai dar errado, que é muito fácil derrotar esses tanques, porque a Rússia tem eles em maior número. Quando a gente fala do T-90M, ele é equivalente, digamos assim, ao Leopard 2, só que é muito mais numeroso por parte dos russos. E que o custo de manutenção, o custo de logística, de treinamento é muito inferior para os ucranianos. E, inclusive ele falou, né, até com certo tom ríspido ali, ó, vai mandar o Abrams? Vai mandar o Leopard 2? Sem problemas. Eles queimam como qualquer outro. Eu, percebendo os movimentos que estão acontecendo, fico preocupado de novo com as consequências. Por quê? É guerra de propaganda. A gente tem que ver na prática porque não é só tanque que define o futuro, né? Por exemplo, a Ucrânia disse que precisa de pelo menos 300 Leopards da Alemanha. Mas como que eles vão ser empregados? Em qual tática? Qual região vai ser atacada primeiro? Vai ser tudo focar em Kherson para depois ir conquistando? Ou vai dispersar um pouco mais para pegar os russos desprevenidos? A gente não sabe. Táticas de guerra, elas são tão ou mais importantes ou equivalentes, aos equipamentos que são utilizados. Mas fato é, a Ucrânia vai partir para cima dos russos. E se os russos estiverem perdendo, uma coisa que ficou na minha cabeça, declaração do Medvedev, país que tem arma nuclear não perde guerra. Se a Rússia começar a perder os territórios, muito possivelmente equipamentos táticos, arma nuclear tática, pode ser utilizada na guerra da Ucrânia. E aí a escalada pode ficar gigantesca se a OTAN resolver responder aos ataques nucleares na Ucrânia. Segundo a sua opinião, o que você acha? Os tanques que estão sendo mandados, AMX, França, Challenger, do Reino Unido, Abrams e Bradley, dos Estados Unidos, e o Leopard 2, talvez o mais eficiente, digamos assim, da OTAN, eles podem mudar o rumo da guerra? Finalmente a guerra vai destravar, digamos assim, depois da Rússia conquistar os territórios no sul e sudeste da Ucrânia? Quem vai vencer esse conflito?
Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.